De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio e para falar sobre temas do noticiário de mercado do Grêmio, né? O Grêmio tá buscando um camisa 9, afinal, qual é a situação do lateral direito, né? O Grêmio vai contratar, não vai contratar para essa posição? Tem muita gente dizendo informações que conflitam entre si e também eu quero tratar aqui de um pessimismo que o Grêmio tem no mercado, uma atualização que eu preciso trazer para vocês em relação a um planejamento do Grêmio, tá? Eu peço só, você sabe, a sua moral, o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações, né? Isso dá uma moral pro canal, já somos quase 23 mil inscritos por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês, mas a gente pode ir por mais ainda, né? Tem espaço para todo mundo aqui dentro dessa comunidade, que é o canal Repórter Bruno Flores. E seja membro do canal também, né? Para concorrer a um item dessa loja aqui, ó, da DeFi. Tem esse modelo de luva que faz parte do cenário aqui do canal, mas os membros vão concorrer, um vai ser sorteado por mês e ele vai escolher o item que ele quiser no site da loja DeFi. Qualquer um dos itens de qualquer valor vai receber em casa na faixa. Mas se você não é inscrito, ou não é membro, ou é membro e quer conferir o site, está liberado, pode conferir lá o site da DeFi. Tem vários produtos, além de luvas profissionais de goleiros, mas outros materiais esportivos também bem bacanas. Bom, vamos começar esse conteúdo aqui falando sobre lateral direito, tá? Porque o Grêmio está avaliando a possibilidade de contratar um lateral direito. O Grêmio não tem, por enquanto, nenhum nome mais avançado, não tem nenhuma conversa aberta. O Grêmio está avaliando o que é o seu elenco ainda, tá? Hoje com o Marcos Rocha, com o João Pedro. O Marcos Rocha muito criticado pelo Grenal, né? O João Pedro que está voltando ainda de um problema, mas também, né, quando voltou, ainda assim a embocadura ideal, né? Ficou bastante tempo afastado em função de uma trombose, né, de um quadro bastante atípico para jogador de futebol durante a carreira, e o Grêmio então está avaliando, né? Hoje na base tem lá o RJ, né, que é um garoto da base, mas está num período de férias depois da disputa das competições de base com a camisa do Grêmio. Então o Grêmio hoje não tem, e o RJ ainda é um garoto que o Grêmio entende que precisa de uma lapidação, isso é importante de dizer. Então o Grêmio não tem hoje um outro jogador em casa para reforçar esse sistema, a não ser que coloque por ali, por exemplo, o Gustavo Martins, mas essa não é a ideia num primeiro momento do Luiz Castro. A informação do meu parceiro Jeremias Werneck é que o Luiz Castro quer a contratação de um outro lateral. O que eu tenho da direção do Grêmio é que essa não é uma prioridade e que o Grêmio não está tratando de nomes para esta posição neste momento, né? Não se pode descartar totalmente que o Grêmio busque, mas eu diria hoje, por essas informações que eu tenho, que sim, o Grêmio olha para a posição, mas não é uma prioridade por essa informação que tenho da direção gremista. Mas a gente vai ver como é que isso vai se desenrolar nos próximos dias, né? Tem bastante água para passar debaixo dessa ponte, né? A janela vai até dia 3 de março, então tem um tempo ainda, tem um mês pelo menos para o Grêmio avaliar isso, especialmente no início do Campeonato Brasileiro. O Grêmio não quer tirar uma conclusão só pelo Grenal, tanto é que o Luiz Castro disse depois do Clássico, né, que não foi só o Marcos Rocha, não foi só o Everton, né, não foi o Thiaguinho ou o Arthur, não foram individualidades que prejudicaram o Grêmio no Clássico. E o Grêmio não quer tirar uma conclusão só pelo Grenal. O Grêmio quer ver como é que o time vai responder no início do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Né, tem Copa pela frente, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, então o Grêmio tem competições ainda a serem disputadas, além só do campeonato estadual. Camisa 9, tá? O Grêmio está observando a posição e também não é uma prioridade. O Grêmio pode, inclusive, não contratar o centroavante nessa janela. Eu diria que isso é a tendência mais forte nesse momento, tá? Que o camisa 9 ele chegue só na metade da temporada. Porque o Grêmio está avaliando que o Carlos Vinícius é uma peça muito importante e o Grêmio está pensando na gestão do elenco, né? Possivelmente, não se descarta uma saída do Bright White, depende de ter proposta, obviamente, né? Mas é um jogador que aquela questão da cobrança dele, o Grêmio ficou desconfortável com isso, o jogador ficou desconfortável com o fato de que o Grêmio vazou a informação, né? Porque ele fez questão de dizer que não era ele quem tinha vazado a informação. Então, isso gerou um ruído na comunicação hoje do Bright White com o Grêmio nesse quesito, tá? Mas o Grêmio entende que o jogador, se tiver uma proposta, pode ser negociado. E aí o Grêmio, se negociar o Bright White, tem que buscar um outro camisa 9. Nesse momento, eu diria que
mesmo se o Grêmio não negociar o Bright White, o Grêmio já vai preparando o terreno para isso, né? E, inclusive, lá no meio do ano, se o Bright White não tiver dado uma resposta satisfatória nesses primeiros, lá no meio do ano serão 6 meses de Luiz Castro, o Grêmio pode contratar um jogador mesmo tendo o Bright White no elenco. Lembrando que o Grêmio recentemente renovou o contrato do André Henrique, né? O Grêmio vetou a saída dele para o futebol da Turquia, a antiga direção, a antiga gestão queria fazer a venda e a atual gestão pediu para que a venda não fosse feita. Então o Grêmio manteve o jogador e depois renovou o contrato. Então o Grêmio tem hoje 2 opções de centroavante, né? O Bright White e o Carlos Vinícius, e o André Henrique, que também pode ser um atacante de lado, né? Já fez essa função dentro do Grêmio, mas tem jogado muito mais desde que chegou ao Grêmio como atacante, como centroavante. E o Bright White, o Grêmio também, há quem tenha dentro do clube o entendimento de que ele é mais um segundo atacante do que necessariamente um 9 de referência, né? Esse cara é o Carlos Vinícius. Eles até podem jogar juntos. Então, isso é algo que também precisa de algumas semanas, aí eu diria, para pelo menos começar a ter algum tipo de movimentação em relação a isso, se não até meses, né? Se depender da próxima janela, mas o Grêmio sim, essa informação, olha um 9 no mercado, já planejando o seu elenco, já planejando colocar uma peça a mais para esta posição dentro do elenco gremista. Um camisa 9, um centroavante. Vamos fechar esse vídeo falando sobre o pessimismo do Grêmio, e isso impacta também essa questão de mercado, tá? O Grêmio está, neste momento, tentando contratar prioritariamente um camisa 5, um primeiro volante que seja incontestável, um primeiro volante que chegue para resolver o problema, e um camisa 10, tá? São as 2 prioridades do Grêmio nesse momento. E o 5 muito mais prioridade do que o 10, se a gente for hierarquizar essas 2 posições aí que o Grêmio está tentando no mercado. Sobre prazos, tá? Trouxe aqui ontem a informação do Simon Bianchini da Rádio Gaúcha de que o Grêmio, no melhor dos mundos, quer contratar um dos 2 até sexta-feira, tá? Quer fazer as contratações dentro do prazo do Gauchão. Sexta-feira, 30 de janeiro, é o último dia útil antes da última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Ou seja, este último dia útil antes, né, desses acontecimentos todos, né, da última fase do Campeonato Gaúcho, do último jogo da primeira fase do Gauchão, esse dia 30 de janeiro é a data limite para inscrição para os jogadores poderem atuar até nas fases seguintes, né? Quartas de final, semi e final do Gauchão. Então, ou o Grêmio contrata até sexta, ou qualquer outro reforço não joga o Gauchão. E o Grêmio não acredita que vai conseguir fechar qualquer negociação antes da sexta-feira, tá? Esta é a informação. O Grêmio está pessimista e praticamente descarta a chegada de qualquer jogador até sexta. É possível? É, mas não é provável, tá? O Grêmio está praticamente descartando qualquer possibilidade de chegar um reforço até sexta-feira. Foi esta a resposta, a informação, o planejamento do Grêmio que recebi nesta terça-feira, nesse início de tarde, e estou trazendo quentinho para vocês aqui nesse vídeo no canal. Beleza? Então, se chegou até aqui, já sabe, né? Tem outros vídeos na tela aí, a playlist do Grêmio também, mais um botão para se inscrever e o de baixo, você se inscreve e ativa o sininho com as notificações, porque você sabe, né? A qualquer momento a gente está de volta com mais vídeos. Valeu!